Sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, mais uma vez continuando aí a nossa aula de sintaxe. Nós vamos falar hoje sobre os tipos de sujeito, de quem se fala. Então nós vamos estar trazendo aí os traços, os tipos, onde encontramos, quando é que podemos classificar esse sujeito, ok? Então sujeito, mais uma vez definindo para vocês, nós relacionamos a pessoa ou a coisa de quem se fala algo. Quem faz ou sofre a ação do verbo. Então o verbo vai estar relacionado a esse sujeito e o sujeito vai estar praticando uma ação ou às vezes recebendo essa ação. E aí nós podemos classificar este sujeito aí em 5 tipos: em sujeito simples, composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado ou sujeito inexistente, que é a oração sem sujeito. Então nós vamos classificar e entender cada um deles agora. Então o sujeito simples, gente, é quando há apenas um núcleo que fica aparente na frase. O que é o núcleo, tia Ellen? O núcleo é a palavra mais importante do sujeito. A gente identifica o sujeito e aquela palavrinha mais importante é o núcleo. Sem ela, a oração não tem sentido nenhum. Por exemplo, o presidente transformou os sonhos de Brasília em realidade. Vamos ver aí? O presidente é o meu sujeito simples, ok? Porque eu estou falando apenas de uma pessoa, que é o presidente. Qual o núcleo do sujeito? Apenas a palavra presidente. Este é o meu núcleo, tá? Nessa frase, os seus 2 melhores amigos da escola estão esperando por você. Melhores amigos é o meu núcleo do sujeito e o sujeito simples é toda essa parte aqui, gente, da qual estou fazendo referência. Os seus 2 melhores amigos da escola. Por que, tia Ellen? Porque são eles quem praticam a ação de estarem esperando por você. Então, o núcleo do sujeito é apenas melhores amigos. Então, o núcleo é a palavra mais importante deste sujeito. Vamos responder juntos a página 87? Abram aí a página 87 de vocês. A pergunta é: a questão, circule o sujeito simples de cada oração a seguir. Então nós vimos que o sujeito simples, ele tem apenas o quê? Uma pessoa ou uma coisa praticando aquela ação. Vamos lá. Sonha o garoto em conhecer o mundo inteiro? E aí, gente, qual é o nosso sujeito simples aí? O que vocês acham? Quem é que sonha em conhecer o mundo inteiro? Letra B. Todos os garotos sonham em viajar pelo mundo todo. Aí você sempre faz a pergunta pro verbo. Quem é que sonham em viajar pelo mundo inteiro? A cada monumento a céu aberto, Brasília surpreende seus visitantes. E aí, quem é o sujeito? Lembra da disposição do sujeito? Nem sempre o sujeito vem no início da frase. D. A capital federal é patrimônio cultural da humanidade. Quem é patrimônio cultural da humanidade? Teriam eles responsabilidade pela morte do pobre bichinho? Quem teria, gente, responsabilidade? Tudo estava arrumado para a viagem: malas, passaportes e sonho no bolso. O que estava arrumado para a viagem? Então, na primeira, letra A. Quem é que sonha? Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão perguntar pro verbo e vocês vão identificar logo quem é o sujeito. O garoto. Em todos os garotos sonham em viajar pelo mundo. Quem é o nosso sujeito simples? Simples. Todos os garotos. Gente, lembrando que não é o fato de estar no plural que vai dizer que é composto, não, tá? Composto não tem a ver com pluralidade. Composto é quando nós temos mais de um sujeito aí, mais de uma pessoa dentro da minha oração, tá? Letra C. A cada monumento a céu aberto, Brasília. Quem surpreende? Lembra a pergunta? Letra D. A capital federal é eles, claro. Quem é que tem a responsabilidade pela morte do pobre bichinho? Eles que teriam essa responsabilidade. Tudo estava arrumado para a viagem: malas, passaportes e sonhos no bolso. Por que não é, tia Ellen, malas, passaporte, sonho no bolso? Porque essas coisas aí, elas complementam, elas já são objetos diretos, elas estão complementando o meu predicado. Isso a gente vai ver em outras aulas, tá? Então tudo estava arrumado. O que estava arrumado? O sujeito, ele tem que estar relacionado com o verbo, entendeu? Então vamos para sujeito composto. O sujeito composto, como eu falei para vocês, gente, ele possui 2 ou mais núcleos. Então eu não vou ter apenas um núcleo, no caso que nós vimos anteriormente aqui, né? Os garotos. Então eu tenho um núcleo apenas, os garotos. Então essa composição aí faz com que haja a presença de mais núcleos. Vamos ver os exemplos? O ornitorrinco e a equidna vivem no leste da Austrália e da Tasmânia. Quais são os núcleos? Eu tenho 2, ornitorrinco e equidna. Por isso que ele é composto.
Salvador e Rio de Janeiro foram sedes do governo federal. Núcleos: Salvador, Rio de Janeiro. Estão vendo aí? Eu não tenho apenas um núcleo, né? Não é apenas uma palavra importante, eu tenho duas palavras ou mais palavras. Ok, gente? Olha só. O sujeito oculto, ele não possui núcleo. Por isso não aparece escrito na frase. E mesmo assim sabemos de quem se trata. Por isso que ele é oculto. Então vamos para os exemplos? No zoológico, ao longe, avistei um ornitorrinco cuidando dos filhotes. Então eu falo aí no avistei, no próprio verbo, eu já me oculto. Ele fica oculto no verbo. Quem é avistei? Quem foi essa pessoa que avistou? No caso, avistei está relacionado ao verbo e oculta o meu sujeito. Estamos muito animados com a excursão da classe para Brasília. Estamos, olha o verbo aí, mas ocultou o sujeito. Nós estamos. Sujeito indeterminado. Não tem núcleo. Por isso não aparece escrito em frase, gente. A gente não sabe quem, de fato, fez a ação do verbo. Vamos para o exemplo, então? De longe avistaram um animalzinho agonizando. Disseram que a garota não participaria da excursão por motivos de saúde. Telefonarão para você mais tarde. Vive-se bem em meio à natureza. Precisa-se de vendedores. Era-se mais feliz nos tempos de meninice. Gente, nesse caso, se nós fôssemos utilizar aí a pessoa verbal, nós utilizaríamos eles. Então, sempre que utilizamos eles, ao utilizarmos essa relação do eles com o verbo, nós temos um sujeito indeterminado. De longe avistaram, olha, eles avistaram. Disseram, eles disseram. Telefonarão, quem telefonarão? Eles. Vive-se bem. Quando nós temos também esta questão do vive-se, precisa-se, era-se, o se, você já pode identificar que você tem ali um sujeito indeterminado, tá? No sujeito inexistente é quando a oração não precisa de ninguém para acontecer. Então nós dizemos que o sujeito é inexistente. Isso acontece muito em fenômenos da natureza. Por exemplo, o verbo chover, trovejar, amanhecer, nevar, ventar, amanheceu e o galo cantou. Não tem sujeito, né? Ou só amanheceu. Vamos lá. Nevou por horas seguidas. Em agosto venta muito. Então essa condição de sujeito inexistente mostra, no caso, os fenômenos da natureza. O verbo haver também no sentido de acontecer ou existir. Que o verbo haver, ele pode ter essa conotação. Houve muita discussão sobre o projeto de construção de Brasília. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, existiu muita discussão, troque o haver por existir, você vai também ter um sujeito aí inexistente. Há muitos peixes no lago Paranoá. Também não há a presença aí de sujeito, porque eu tenho a presença do verbo haver com esse sentido aí. Também nós temos sujeito inexistente quando nós utilizamos o verbo fazer indicando o tempo decorrido, no caso passado, ou a decorrer ainda, no futuro. Como, tia Ellen? Aqui fora faz frio. Tem algum sujeito? Não. Eu tenho a presença do verbo fazer indicando o tempo que já aconteceu. Fará frio no sábado? Também não tenho a presença aí de um verbo, porque o verbo fazer, quando está presente, ele não vai apresentar aí ele vai trazer, o sujeito não aparece na realidade. Então o verbo fazer, ele indica tempo decorrido, vai indicar tempo, mas não presença de sujeito. Gente, realizem as atividades agora das páginas, né? 88, 89 e 90. Anexem no sistema para que eu possa contabilizar então a nota de vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui, tá? Para que eu possa saná-las. Um beijo e até a nossa próxima aula.